Você já deve ter ouvido falar sobre algumas canetinhas emagrecedoras ou canetinhas da diabetes que inundaram o mercado farmacêutico de uns anos para cá. É sobre isso que vamos conversar na aula de hoje. Olá, meu nome é Leonardo Fernandes, eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em produtos bioativos pela mesma universidade. Na aula de hoje, vamos falar sobre os agonistas, receptores GLP-1 e GIP. Primeiro, precisamos começar respondendo a pergunta: para que servem essas tais canetas? Qual é o direcionamento desses tratamentos? Inicialmente, tivemos estudos com o uso desses medicamentos para tratar diabetes mellitus tipo 2. Porém, ao longo desses trabalhos, foi verificado um efeito adverso curioso, que foi a perda de peso de alguns desses pacientes. E isso acabou acontecendo por questões relacionadas à saciedade, à perda de fome, que esses pacientes começaram a apresentar. Por conta disso, hoje, quando nós olhamos o registro da Anvisa, e nós já vamos olhar um pouquinho com mais calma esses registros, nós conseguimos verificar que existem versões dessa classe de medicamentos com um direcionamento muito claro, tanto para diabetes mellitus tipo 2, quanto para o tratamento da obesidade ou perda de peso. Aqui nós conseguimos verificar duas bulas do mesmo princípio ativo, que é a semaglutida, com um direcionamento terapêutico distinto. Então, quando falamos do Ozempic, que é muito famoso, a bula dele fala que é para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2, enquanto que o Wegovy, que tem o mesmo princípio ativo, ele já tem uma indicação direcionada para o controle de peso. Então, repara, é o mesmo princípio ativo, são medicamentos que têm o mesmo mecanismo de ação, porém têm apresentações diferentes e daqui a pouco nós vamos falar por que a indústria fez isso. Portanto, se vamos falar sobre diabetes mellitus, precisamos começar conceituando essa patologia. Então, quando falamos sobre diabetes mellitus, falamos sobre um espectro de distúrbios metabólicos que se originam de inúmeros mecanismos patogênicos, resultando, todos eles, em hiperglicemia. E temos aqui algumas questões relacionadas a esse espectro de distúrbios. Falamos sobre uma secreção insuficiente de insulina, redução da responsividade tanto da insulina exógena quanto endógena. Falamos sobre o aumento da produção na glicose e falamos também sobre anormalidades no metabolismo dos lipídios e proteínas. Afinal, lipídios e proteínas também são reservas energéticas que nós temos no nosso organismo. Dentro dessa patologia, dentro da diabetes mellitus, nós temos vários espectros desses distúrbios, como nós falamos. E temos ali o diabetes tipo 1, que tem como definição a destruição das células beta, que são as células que produzem essa insulina. Essas células são células lá do pâncreas, por isso nós chamamos de células beta pancreáticas, e você tem essa destruição por mais de um fator. E um deles são questões relacionadas ao sistema imunológico. Além disso, temos também diabetes mellitus tipo 2, onde se tem a questão da resistência à insulina. Então, tem várias possibilidades aqui que nós podemos tratar, que nós podemos mencionar, mas quando se tem uma maior ingestão de glicose, você acaba tendo uma maior liberação de insulina, e assim como acontece com uma fechadura e uma chave que vai se desgastando ao longo do tempo, os receptores dessa insulina acabam ficando ali desgastados ao longo do tempo, e aí você tem uma resistência à insulina que o seu corpo vai apresentando. Também podemos falar sobre diabetes mellitus gestacional e também outros tipos específicos ali de diabetes que não vão ser o tema da aula, porque o direcionamento da aula de hoje é sobre diabetes mellitus tipo 2. Precisamos falar um pouquinho sobre o início da nossa história. Na década de 70, tivemos um trabalho publicado sobre o GIP, peptídeo inibitório gástrico, que é um desses hormônios que estão relacionados aí no nosso mecanismo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Já na década de 80, tivemos um outro trabalho sobre o GLP-1, que é também um hormônio
um peptídeo semelhante ao glucagon. Já nos anos 2000, tivemos ali o primeiro medicamento sendo estudado, o primeiro candidato a fármaco aqui inicialmente, sendo publicado, que foi a liraglutida, que mais para frente vai ser aprovado em 2010 pelo FDA e também é um dos medicamentos que nós temos aqui disponíveis no Brasil. Em 2008, um pouquinho antes da liraglutida, também tivemos outro medicamento dessa classe, que foi ali o nome comercial Byetta, que também foi aprovado pelo FDA. Em 2013, tivemos alguns trabalhos, mas especificamente esse aqui que eu estou destacando, falando sobre a interação conjunta entre receptores de GIP e de GLP-1, que mais para frente vão ser ali um panorama interessante terapêutico para a gente. Depois tivemos estudos sobre a semaglutida, que vai ser mais para frente, em 2017, aprovado pela FDA sob o nome de Ozempic, que eu acho que talvez seja um dos mais famosos. E também no mesmo ano tivemos ali um artigo publicado sobre a semaglutida oral, que vai ser aprovada pela FDA em 2019 com o nome de Rybelsus, que também é aprovado aqui no Brasil. A tirzepatida vai começar o seu estudo em 2018 e lá na frente, em 2022, vai ser aprovada sob o nome de Mounjaro. Além disso, a semaglutida em 2021 ganhou também mais uma apresentação no mercado, que foi o Wegovy. E quais dessas apresentações nós temos disponíveis aqui no Brasil? Essa é uma lista que foi publicada pela Anvisa no início de 2025, trazendo ali todos os medicamentos dessa classe que foram aprovados. Então aqui a gente consegue ver Saxenda, Victoza, Wegovy, Ozempic e assim por diante. E ela traz falando também sobre as indicações desses medicamentos. Então é uma lista importante para a gente ter um apoio ali sobre quais dessas apresentações têm indicação pela Anvisa para obesidade ou para diabetes mellitus, e nós vamos tratar um pouquinho melhor isso mais para frente. Mas o que é esse tal de GLP-1? Nós já explicamos a sigla. Peptídeo semelhante, do like ali do inglês, ao glucagon. Agora, como que ele atua no nosso organismo? Quando nós falamos ao nível do intestino, temos as células L. Essas células L, elas quando entram em contato com o alimento através dos carboidratos, lipídios, proteínas, ou quando tem um contato ali com os eletrólitos, ou até mesmo a própria microbiota intestinal, nós temos ali o estímulo para a liberação do GLP-1. Esse GLP-1 é um hormônio que pode ter uma atuação muito ampla no nosso organismo. Então pode ter uma atuação parácrina, pode ter uma atuação neuronal, e já vamos também falar sobre esses mecanismos, e também pode ter uma atuação endócrina, ou seja, se espalhar pela corrente sanguínea e alcançar outros órgãos do nosso organismo, como é o caso do pâncreas. Estamos falando de um direcionamento dessa aula para o diabetes mellitus tipo 2, ou seja, o nosso paciente ele tem uma resistência a essa insulina. Então, esse GLP-1 ele estimula a liberação de insulina, ele estimula a secreção e a biossíntese de insulina. Além disso, ele vai estimular outros hormônios que estão ali presentes nesse pâncreas. Vai estimular a secreção de somatostatina, que vai ajudar a gente ali na regulação também dessa insulina e desse glucagon, através da inibição. Além disso, também vai ter um estímulo à proliferação de células beta-pancreáticas, que são aquelas células que liberam insulina. Então também é um fator muito relevante para a gente. Diminuição da secreção do glucagon. E além disso, a diminuição da apoptose dessas células beta. Porém, esse hormônio ele não atua apenas no pâncreas. Também vai ter uma atuação ao nível do cérebro.
Temos ali uma diminuição da ingestão de alimentos através da diminuição da fome. Temos também uma diminuição da ingestão de água através da diminuição da sede. Então, isso aqui é um fator para a gente se atentar no nosso paciente, muito importante esse fator. Temos também um aumento da neuroproteção e um aumento de neurogênese. Temos atuação no tecido adiposo. Então, temos uma maior perfusão, temos uma maior lipólise, lise, quebra dessa gordura, temos uma maior captação dessa glicose, temos agora uma insulina, uma quantidade de insulina maior sendo secretada, e essa quantidade maior vai ter ali uma maior atuação no nosso organismo. Temos uma termogênese, principalmente quando falamos do tecido adiposo marrom. Além disso, esse hormônio também vai atuar na diminuição do esvaziamento gástrico. Isso vai fazer esse alimento ficar mais tempo no seu estômago, ficar mais tempo no trato gastrointestinal como um todo, e isso ajuda na sensação de saciedade. Você vai se sentir um pouco mais cheio, mas também pode ocasionar efeitos adversos relacionados a náuseas. Então, é um fator que a gente tem que ter ali um certo equilíbrio, principalmente na quantidade de alimento que esse paciente que está usando esse medicamento, ele vai ali ingerir ao longo do dia. Também tem uma diminuição da secreção ácida. Outra atuação é no próprio intestino. Então, tem uma diminuição da motilidade. Isso também explica por que esse alimento fica mais tempo ali no organismo. E isso também vai explicar o fato desse paciente ele sentir essa saciedade por esse alimento ficar mais tempo. Porém, também explica os efeitos adversos relacionados à constipação. Então, a gente tem que ter sempre essa dupla avaliação entre o efeito terapêutico e esse efeito adverso que o mecanismo de ação está causando. Uma diminuição também de secreção de lipoproteína. Por fim, no fígado, temos uma redução da esteatose, porque nós temos um aumento da lipólise, né, como nós falamos, e também uma diminuição da produção de glicose. Então, como agora você tem uma maior eficiência nesse metabolismo da glicose, porque você está conseguindo ter uma quantidade maior de insulina, você reduz a produção de glicose. Também precisamos falar sobre a atuação do GIP, do peptídeo inibitório gástrico. E o primeiro fator é que a célula que libera esse hormônio são as células K. E essas células, elas se encontram em uma porção mais inicial do intestino delgado, o que difere do GLP-1, que se encontra em uma porção mais final desse intestino. Em relação aos mecanismos que essa liberação vai causar, vai ter ali um aumento do glucagon. E aqui tem uma vantagem do GIP em relação ao GLP-1. Por quê? Nós conseguimos aqui ter um maior controle desse metabolismo da glicose quando nós aumentamos insulina e glucagon. Então, você tem um maior controle dessas quantidades pela GIP. Outro fator é o aumento da síntese de ácidos graxos e reesterificação. E isso pode ficar parecendo um pouquinho contraditório quando se pensa que esses medicamentos são utilizados para perda de peso. Mas não é. Por quê? Esse mecanismo desse hormônio, quando ele aumenta essa síntese de ácidos graxos, ele está, consequentemente, aumentando a síntese de lipídio e de gordura. E aí você poderia pensar, não é exatamente o objetivo, né, que tem sido usado os análogos desses hormônios. Só que a ideia aqui é um metabolismo mais inteligente desses ácidos graxos. É se utilizar e se acumular naqueles locais que são devidos e evitar, por exemplo, uma esteatose hepática. Além disso, nós temos ali uma redução da reabsorção óssea. Mas para entender a importância dessa nova classe de medicamentos e desses hormônios também, a gente precisa entrar um pouquinho na farmacologia. Eu não vou me estender muito nos mecanismos para não ficar
muito complexo, além da conta, mas a gente precisa entender quais são os pontos ali de atenção que esses hormônios eles acabam se destinando. Então, esses hormônios eles vão interagir com os receptores de GIP e os receptores de GLP-1. Nós chamamos ali esse conjunto, né, de hormônios GIP, GLP-1, de incretinas. Então, essas incretinas vão interagir com esses dois receptores. Quando eles fazem isso, eles transformam o ATP em AMP cíclico. E aí vamos guardar essa informação. Para a produção de insulina lá na frente, o que acontece no nosso organismo? Nós temos que a GLUT2, que também pode ser GLUT1, dependendo do tecido ali, ou GLUT4, se for um tecido que é insulino dependente, ele identifica essa glicose acumulada ali, né, no meio extracelular e começa a captar essa glicose. Quando ele começa a captar essa glicose, nós começamos a ter a produção de ATP. Uma maior quantidade de ATP no ambiente intracelular acaba fazendo com que os canais de potássio eles se fechem. E esse acúmulo de potássio que vai acontecer dentro da célula acaba acontecendo e gerando uma despolarização dessa célula. O que, consequentemente, faz cálcio entrar aqui dentro dessa célula. E esse cálcio que entra dentro dessa célula ajuda na degranulação das vesículas que vão liberar insulina. Muito complexo, mas calma. O que está acontecendo aqui? O que eu preciso que você entenda? Tem mais glicose ali no meio, seu corpo sinaliza para você liberar insulina. Então, a glicose, através da GLUT, vai sinalizar no mecanismo a liberação dessa insulina. Agora, essas incretinas, GIP, GLP-1, repara, vão pegar o ATP, através de uma transformação em AMP cíclico, vão fazer a liberação ali de pKa e EPAC2. E esses dois carinhas, eles também vão fazer uma atuação nas vesículas, para poder fazer a degranulação dessas vesículas e a liberação de insulina. Também vão atuar lá no núcleo, fazendo com que esse DNA passe ali a expressar genes mais específicos à célula beta-pancreática. E também tem uma atuação lá nos canais de potássio, onde se inicia ali o nosso mecanismo. Esse mecanismo, eu sei que, apesar dele ser complexo, ele é importante por um motivo, na verdade vários, mas tem um motivo que é essencial, que é a gente entender que precisa dessa sinalização de glicose, independente se nós estivermos falando de um mecanismo via incretinas, porque você precisou passar pelo seu mecanismo de ação pelo ATP. É por isso que uma pergunta que é, de certa forma, intuitiva, recorrente, mas que a resposta de cara já é não, é: será que o uso de medicamentos baseados nesse mecanismo de ação poderia fazer o meu pâncreas, as minhas células beta-pancreáticas, ficarem cansadas ao longo do tempo? Eu vou estar estimulando tanto elas a produzir mais insulina que elas vão ficar cansadas? A princípio, a resposta seria não. Por quê? Porque você precisa da glicose para sinalizar esse processo. Então não é como se ela ficasse liberando e liberando insulina o tempo todo. Você vai precisar ter ali um pico de glicose para sinalizar esse mecanismo de ação como um todo. Agora, temos estudos recentes, né? Estudos ali de 2, 4 anos, a gente não sabe o uso desse medicamento a longo prazo. Então, toda afirmação ela tem que ter um porém quando a gente fala sobre medicamentos novos no mercado. Eu preciso que você entenda aqui o seguinte: esses receptores, esse mecanismo, ele vai ter que necessariamente passar ali pela GLUT2 ou GLUT1, captando essa glicose
para ele ter continuidade. Mas quais são os efeitos da insulina? Essa insulina, depois liberada, o que ela faz no nosso organismo? Ela tem várias atuações. Atuações em alguns tecidos que são insulino-dependentes, que é o caso do tecido adiposo. E esse aumento ali de glicose vai favorecer um aumento da lipogênese, ou seja, Gênesis, lá do livro da Bíblia, né, a criação, quando Deus criou o mundo. Então, lipogênese é a criação de tecido lipídico, tecido liposo, criação de gordura. Você aumenta a quantidade de glicose, o que seu corpo faz? Vamos estocar isso como lipídio. Temos também uma redução da lipólise. Se você tem mais glicose, se você tem mais energia, por que você vai quebrar gordura e gerar mais energia? Então você tem a diminuição da lipólise. Lá no fígado, nós temos ali uma diminuição da gliconeogênese, ou seja, novos mecanismos de criação de glicose. Então você tem uma queda, não tem necessidade, você tem agora a glicose e a insulina está ali fazendo o metabolismo dessa glicose. Nós temos o aumento da lipogênese também aqui, temos o aumento da glicogênese também acontecendo. Além disso, também temos o músculo esquelético, onde teremos uma maior captação de aminoácidos, um aumento da síntese proteica e também um aumento da glicogênese. Ou seja, nós vamos estocar essa glicose no formato de glicogênio para no futuro ser utilizado. Então, até agora, até esse momento, nós falamos sobre os hormônios GLP-1 e GIP. Mas nós não falamos sobre os análogos deles, os fármacos novos, nós nem citamos esses fármacos. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre eles. Aqui nós temos a estrutura do GLP-1. Temos uma sequência ali, para quem talvez não esteja tão familiarizado com esse tipo de imagem, onde tem resíduos de aminoácidos que compõem esse peptídeo, né? Ele é um peptídeo semelhante ao glucagon, e ali tem histidina, alanina e vários ali resíduos de aminoácidos que vão se enfileirando e constituindo um peptídeo. Esse GLP-1, ele vai ser metabolizado pelo nosso organismo. Nosso organismo ele vai metabolizando essas moléculas, mesmo que sejam moléculas próprias, para você interromper a ação desse hormônio. A quebra, a interrupção, a clivagem desse hormônio, ele acontece entre esses dois aminoácidos. E isso faz com que ele tenha uma meia-vida de 1 a 2 minutos. E é aqui que está uma questão desses medicamentos. Olha que interessante. Esse tempo de meia-vida é um tempo de meia-vida curto. E aí o que o farmacêutico, o cientista, que está lá na indústria farmacêutica, ele olha... O que ele pensa quando ele olha para essa estrutura? Vou aumentar o tempo de minha vida, um tempo de minha vida muito curto. Para eu conseguir ter um medicamento viável, eu preciso melhorar um pouquinho esse tempo de minha vida. Então, o primeiro medicamento que é lançado é a liraglutida, que tem um tempo de meia-vida de 13 horas. Então, a gente teve um aumento ali nesse tempo de meia-vida. Mas repara, tem uma estrutura muito semelhante ao GLP-1. E o que tem de modificação é que é acrescentado aqui mais um resíduo de aminoácido com uma cadeia carbônica que vai causar ali, vai gerar nessa estrutura uma maior lipofilicidade, ou seja, vai ser mais lipofílico. Isso vai fazer com que ele fique mais tempo no seu organismo, porque você melhora o padrão da farmacocinética dessa estrutura. Além disso, depois, nós temos a semaglutida. E aqui nós temos um pulo de tempo de meia-vida absurdo. Nós vamos para 165 horas. E por quê? A explicação está nessa modificação. Olha como é que é o olhar da criação de novos medicamentos, de novos fármacos. Nós temos aqui a alteração daquela alanina, que era ali um dos resíduos de aminoácidos, onde se tinha a clivagem. Então, quando você tem essa alteração, é como se esse receptor, que é o DPP4, ele fica perdido na hora de fazer essa clivagem.
ele acaba demorando muito mais para poder fazer, e isso ali faz um aumento do tempo de minha vida. Mas também teve alguns acréscimos em outras regiões e também um acréscimo aqui de mais cadeias carbônicas para poder deixar mais lipofílico. Por fim, temos que também falar sobre a tirzepatida, que tem um tempo de meia-vida de 120 horas. E o que acontece com esse medicamento é que ele é um híbrido. Aqui foi usada uma técnica que se utiliza na indústria farmacêutica, onde se pega um pouquinho de cada coisa. Então, repara, as bolinhas azuis são aqueles resíduos de aminoácido que vieram da JIP. Já as bolinhas vermelhas vieram ali de um outro medicamento que foi estudado ali nesse meio do caminho. Já as bolinhas verdes vieram do GLP-1 e assim por diante. Por que é feito isso? Isso é realizado para você conseguir ter as vantagens acumuladas de cada um desses hormônios ou desses outros fármacos que foram sendo criados. Isso gerou um tempo de meia-vida de 120 horas. E por que é importante a gente entender esse tempo de meia-vida? Porque esse tempo de meia-vida ele vai explicar a utilização desse medicamento, ele vai explicar o escalonamento que nós temos que fazer desse medicamento. Então vamos começar aqui falando sobre pontos de atenção que precisamos ter no nosso paciente. E o primeiro ponto é justamente o escalonamento das doses. Aqui eu estou trazendo o caso da liraglutida. Esse medicamento tem uma dose inicial de 0,6 miligramas por dia. Então você inicia nesse paciente utilizando 0,6 miligramas dia. Faz sentido com o tempo de meia-vida? Faz. Porque esse cara tem um tempo de meia-vida de 13 horas. Então, você utiliza de forma diária. Vai ser diferente quando nós falarmos sobre a semaglutida, que já tinha um tempo de meia-vida maior. E aí o uso acaba sendo semanal. Ele tem ali uma via de administração subcutânea. E, além disso, nós utilizamos essa dose inicial por uma semana. A gente verifica se vai ser necessário um acréscimo dessa dose, e isso só pode ser feito pelos protocolos após essa primeira semana. E aí, se for de fato necessário, a gente pode chegar ali em uma dose de manutenção de 1,2 miligramas por dia e uma dose máxima de 1,8 miligramas dia, e sempre obedecendo essa distância, esse distanciamento aí de uma semana entre esse escalonamento das doses, sempre ser feito ali com uma distância de uma semana por conta dos efeitos adversos que esses medicamentos podem causar. Outro medicamento, e aqui a gente consegue reparar, o Ozempic, que é a semaglutida. Esse medicamento já tem um uso semanal. Então a gente fala de 0,25 miligramas por semana. Ele tem um uso por uma via subcutânea. E após essa dose inicial, nós temos ali 4 semanas de avaliação desse paciente, do uso desse medicamento, para a gente poder passar para uma dose de manutenção. Então, esse 0,25 no tratamento do paciente com diabetes mellitus tipo 2 é um início. A ideia é, de fato, chegar a uma dose de manutenção de 0,5 miligramas por semana. E nós podemos chegar ali numa dose máxima de 1 miligrama por semana, sempre respeitando esses intervalos de 4 semanas, quando a gente for fazer o escalonamento dessa dose. Temos também a semaglutida por via oral, onde a dose inicial é 3 miligramas dia. Então, via de administração via oral. E essa dose inicial ela vai ser realizada por um mês antes de se passar para a dose de manutenção. Essa dose de manutenção ela pode ser de 7 a 14 miligramas, com dose máxima de 14 miligramas por dia. Também precisamos falar sobre o Mounjaro, onde temos uma dose inicial de 2,5 miligramas por semana,
também um medicamento usado ali subcutâneo. E essa dose inicial, ela tem o seu aumento após 4 semanas, onde podemos ter uma dose de manutenção de 5 miligramas por semana. E aí lembra, né? 120 horas de tempo de meia-vida. E aí faz muito sentido. O tempo de meia-vida, ele vai casando com o uso semanal e com o escalonamento que é feito desse medicamento, com um acréscimo de 2,5 miligramas por semana, caso seja necessário para esse paciente que tem diabetes mellitus tipo 2, podendo chegar em uma dose máxima de 15 miligramas por semana. E precisamos falar sobre efeitos adversos e sobre o manejo desses efeitos adversos no nosso paciente. Alguns efeitos são muito característicos dessa classe de medicamentos. Por exemplo, náusea e vômito. Isso acontece por quê? Quando falamos sobre o mecanismo de ação, falamos ali de alguns efeitos na motilidade, falamos sobre o efeito no tempo de esvaziamento gástrico. Então, esse alimento acaba passando mais tempo no seu trato gastrointestinal. E o fato dele passar mais tempo no seu trato gastrointestinal acaba gerando esse quadro ali de náusea. É importante, por conta disso, realizar refeições menores e mais frequentes. Então, tem que ter um alinhamento com a equipe de nutrição, com o profissional que está acompanhando esse paciente, para poder ter ali um volume de alimento menor e mais espaçado. A orientação sobre comer devagar, né? Muitos pacientes acabam comendo muito rápido e isso pode fazer com que ele tenha ali, né, fique nauseado. Evitar alimentos que são muito gordurosos e também doces, porque isso também pode acabar gerando ali um processo desse paciente ficar mais enjoado. Pode ser utilizado um antiemético para poder esse paciente não sentir esse efeito adverso? Também é uma opção, mas é importante fazermos um uso racional de medicamentos. Então, avaliar se a gente consegue movimentar as estratégias da nutrição para poder melhorar esses efeitos. E se não for possível, a gente faz ali um uso de um medicamento. Além disso, temos também quadros tanto de diarreia quanto de constipação. Aqui é importante a hidratação para os dois casos. Você precisa se manter mais hidratado porque falamos que um dos efeitos do mecanismo de ação desses fármacos é justamente na questão da sede, na diminuição da sede. E por diminuir a sede, acabamos ingerindo menos água. E isso pode causar uma constipação, e isso pode também tornar um quadro de diarreia ainda mais grave. A ingestão de fibras também é muito importante. E por fim, também precisamos falar sobre a diminuição do apetite. Aqui, esse efeito ele pode ser até encarado como um efeito benéfico, porém estamos destinando o nosso tratamento nessa aula para um paciente com diabetes mellitus tipo 2. E mesmo um paciente obeso, não é interessante que ele tenha uma nutrição inadequada. Ele precisa ter quantidade e disponibilidade de proteínas, carboidratos, lipídios, micronutrientes, e é necessário ser feito um acompanhamento com uma dieta adequada e com um profissional de nutrição para direcionar e minimizar a perda de massa muscular que esses medicamentos podem causar. Então, gente, eu me coloco à disposição para esclarecer dúvidas e debater sobre o tema, e de antemão já quero agradecer pela presença de todos. Muito obrigado.